Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Ontem reconhecemos que todos nós temos uma missão e que o amadurecimento espiritual nos conduz ao servir e à doação. E hoje vamos dar um passo ainda mais essencial, compreender que Deus nos moldou da forma única que somos para cumprir essa missão. Você não precisa se comparar, você precisa apenas se alinhar com tudo o que você já é. Então vamos para o trigésimo dia. Dia 30. Vamos para o dia 30? Dia 30, formado para servir a Deus. Você foi formado para servir a Deus. Como falado ontem no quarto propósito do livro, todos nós fomos moldados para servir a Deus. Cada um de nós temos um papel especial e essencial para cumprir conforme nós fomos moldados pelo Criador. Como eu já falei aqui algumas vezes, a minha primeira formação foi em arquitetura, onde eu trabalhei como arquiteta por 7 anos. E sempre quando eu ia começar um projeto, eu fazia uma reunião de briefing ali com aquele cliente para saber quais eram as reais necessidades daquele cliente para com o projeto. Então eu buscava compreender qual era a essência, qual era o propósito daquele projeto, quais eram as reais necessidades daquele projeto. Antes de fazer qualquer projeto, eu tinha essa reunião de alinhamento de intenção, de função, de propósito, de necessidades, porque essas intenções iniciais determinavam qual era a forma que aquele projeto iria tomar. E da mesma forma é com você, com essa casa, com esse corpo casa que nós fomos. O Criador, quando nos projetou, ele também teve essa intenção inicial. Ele decidiu para cada um de nós qual papel ele queria que você desempenhasse na Terra. Assim como para fazer um projeto, eu fazia esse briefing antes de alinhamento de função, de propósito, de intenção com aquele projeto. O nosso Criador também teve esse cuidado antes de nos projetar, cada um de nós. Então ele já tinha esse papel, essa intenção, antes mesmo de nós existirmos, de qual papel nós iríamos exercer aqui nessa terra. E com isso, a nossa forma específica, como nós somos. Você é da forma que é porque foi feito para uma missão específica. O Criador te planejou exatamente como Ele queria que você o servisse. Então, moldou você para essas tarefas em específicos. Você não foi feita em uma linha de montagem, de produção em série, em massa. Não, não, não. Você é uma obra de arte, uma obra-prima exclusiva, feita sob medida. Quando você se olha no espelho, você se enxerga como essa obra-prima, feita sob medida? Ou você ainda se compara, entra nas redes sociais e fica se comparando? O Criador te vê como uma obra-prima. E você? Como você se enxerga? Deus propositalmente moldou você para servi-lo de um modo que torne a sua missão aqui nessa terra singular, única e essencial da forma como você é. Deus não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas Ele também planejou cada dia da sua vida para que ela favorecesse o seu processo de formação. Então, tudo o que tenha ocorrido em sua vida tem significado, tem importância, tem relevância para essa sua formação. E hoje no livro, Rick Allen nos compartilha um simples acróstico da palavra forma que ele desenvolveu para nos lembrar da combinação de 5 fatores dos quais você foi moldado, das suas capacidades e do que você precisa para realizar a sua missão aqui nessa vida.
Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Então, acróstico da forma. F-O-R-M-A. F. Formação espiritual. O. Opções do coração. R. Recursos pessoais. M. Modo de ser. E A. Áreas de experiências. Então, hoje no livro, Rick Warren vai nos explicar como descobrir e usar essa forma que Deus nos deu. Hoje vamos nos aprofundar nas 2 primeiras e nos próximos capítulos vamos ver as outras 3. Então, vamos começar com a formação espiritual, esclarecendo sua formação espiritual. Todos nós já nascemos com dons espirituais. Diferentes das suas habilidades, dessas capacidades que você pode adquirir e treinar, os dons você já nasce com, você não adquire, você não faz por merecer, você já nasce com. Não é você que escolhe os dons que você gostaria de ter. O próprio Criador já determinou qual seria os dons que você iria nascer com. Os dons são a manifestação da graça de Deus para conosco. Então não é você que escolhe, não é você que adquire, você já nasce com. E ninguém nasce com todos os dons. Ninguém possui todos os dons, porque senão não teria a necessidade de existir mais ninguém nessa vida. É por isso que todos nós estamos aqui para aprender a amar e a servir e a doar esses nossos dons. Nós dependemos uns dos outros. E é por isso que estamos aqui, para aprender esse servir, esse doar dos nossos dons. Deus quer que a gente aprenda a amar e a servir. E seus dons espirituais, eles não foram concedidos a você para seus benefícios próprios. Não. Mas para os benefícios dos outros. É como eu já falei com o nosso propósito. O seu propósito, ele não é com você, mas ele é através de você. O seu propósito é sempre com o outro. Então, os seus dons não são para os seus benefícios, mas para os benefícios dos outros, para beneficiar outras pessoas. Da mesma forma que os dons das outras pessoas também não são para beneficiar elas próprias, mas para beneficiar outras pessoas. E não queira também cair nessa armadilha da comparação e da inveja, comparar os seus dons com os dons dos outros. Isso é imaturidade, é infantilidade. Não menospreze a si mesmo. Não menospreze esse projeto divino que você é. Não menospreze tudo que Deus já deu a você, todos esses dons que já nascem com você. Às vezes nos sentimos tão perdidos nessa vida, buscando o nosso propósito, sem entender qual a nossa missão, o que a gente veio fazer aqui, e a gente se perde às vezes comparando com a vida dos outros. Mas os seus dons é uma das chaves pelas quais Deus revela a você qual é a vontade dele para a sua vida e para esse chamado que você veio ter aqui nessa terra. Então, os seus dons é uma dessas chaves que vai te direcionar em qual caminho seguir. Outra chave são as opções do coração. Então, essa é a segunda chave, atentando para as opções do coração. O nosso coração, ele é o centro do nosso sentir, o centro do nosso ser. E ele representa todas as fontes de todos os nossos estímulos, do que nós amamos fazer, do que nos impulsiona, dos nossos interesses, do que nos move, do que nos importa. Então, o coração é esse centro do sentir do nosso ser. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é. Não o que os outros pensam que você é,
ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Muito lindo, né? E é muito lindo também pensar como que cada um de nós temos um batimento cardíaco exclusivo. E isso é magnífico, pensar que nenhuma outra pessoa jamais viveu aqui nessa terra ou vai viver uma pessoa que tenha tido os mesmos batimentos cardíacos que você, que eu, que cada um de nós. Então é muito lindo pensar que cada um tem o seu próprio batimento cardíaco exclusivo, da mesma forma que nós temos também diferentes impressões digitais e também padrões de íris e de vozes. Então, o nosso coração, ele bate com padrões sensivelmente diferentes de cada um, dependendo da sua vida, do seu sentir. Deus nos deu a cada um de nós um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos, em atividades ou circunstâncias que mais nos interessam. Nós instintivamente nos importamos com algumas coisas e desconsideramos algumas outras. E tudo isso são pistas de onde nós deveríamos estar colocando o nosso foco, a nossa atenção e estar servindo com os nossos dons, como falado anteriormente. Então, onde o seu coração toca, onde o seu coração vibra, é ali que você deveria estar se empenhando, se colocando 100% ali a serviço de coração. É o que chamamos de paixão, aquilo que nos traz paixão fazer. Algumas experiências nos traz muito mais entusiasmo do que outras, e isso revela a natureza do nosso coração. Todos nós somos movidos por paixão, somos movidos por amor. Então, o que move o seu coração? O que toca o seu coração a nível de alma? O que te faz acordar todos os dias para fazer a mesma coisa? O que traz brilho nos seus olhos? O que faz o seu coração, pulsar? Não ignore o seu sentir, que vem do mais profundo do seu ser, da sua alma, do seu coração. Há uma razão pela qual você sente essa paixão, esses interesses, esse formigamento no seu corpo, esse batimento acelerado. Esses seus interesses, eles podem sim ser usados aqui nessa vida para cumprir com os propósitos de Deus através de você. Então, trazer a atenção e para esse seu sentir, escutar esses impulsos internos que vêm do seu coração, ele revela a você qual é essa missão, esse serviço que Deus tem para você aqui. Se conecte com esse sentir que vem do seu coração. Não ignore ele. E só você saberá qual é esse pulsar que vem do mais íntimo do seu ser. Confie nele. Deus quer que você sirva a Ele, a vida e as outras pessoas de todo o seu coração, apaixonadamente e não por obrigação, não por obrigação. E um dos sinais para saber se você está servindo de todo o coração é se você se sente entusiasmado, entusiasmo, porque quando você faz o que você ama, você não precisa de ninguém para motivá-lo, você não precisa de motivação externa, porque a verdadeira motivação, ela vem de dentro, você já está entusiasmado, você já está cheio de Deus. A palavra entusiasmo, ela significa estar cheio de Deus. Então você já se sente cheio de Deus, você já sente toda aquela graça, toda aquela alegria pelo que faz e com amor, e faz com amor. Você não precisa dessa motivação externa. É claro que
tem dias e tem dias, né? Tem dias que todos nós acordamos cansado, com o corpo cansado, e tá tudo bem. Mas mesmo assim, ainda vai ter aquela chaminha lá, daquele amor, daquele entusiasmo, daquela alegria pelo servir, pelo que você faz. Outro sinal é a eficiência. A paixão nos leva à perfeição, à excelência. Toda vez que você faz o que Deus o condicionou a fazer e a amar, você se torna bom naquilo. E de forma muito natural, sem muito peso, sem muita cobrança, sem muita exigência. De forma natural. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente, porque no fim das contas, ela não vai satisfazer todo o seu coração por completo. Não. Ao contrário disso, busque viver uma vida em que você possa servir as pessoas, a Deus, de todo o seu coração, com o que Deus colocou em seu coração. Descubra o que faz o seu coração pulsar. Descubra o que Deus colocou em seu coração e busque servir a vida transbordando tudo que há, tudo que Deus colocou em seu coração. Foque nisso. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Vamos então para o tema de reflexão. Tema para reflexão: fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12. Pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? O que toca aí o seu coração? Vamos para um momento de conexão? Então hoje nós vamos escutar o nosso coração, começar um relacionamento íntimo com o nosso coração, para compreender, se quiser podem até fechar os olhos, compreender o que faz pulsar o nosso coração, o que alegra o seu coração. Se conecte com o pulsar do seu coração, se conecte com o vibrar, com o que faz te motivar, se alegrar. Como eu posso me doar de todo o coração em serviço aqui nessa vida, através do meu trabalho, através do que eu faço, através do meu agir, do meu pensar, do meu sentir. O que toca o meu coração a nível de alma. Se conecte com esse tocar, com esse vibrar, com esse sentir. O que alegra o seu coração quando se pensa em servir, em doação. E se conecte cada vez mais com esse sentir, com esse pulsar, com o que alegra o seu coração. Se conecte com tudo isso que Deus já colocou em seu coração antes mesmo de você nascer. E para o dia de hoje, observe com atenção o que você faz com facilidade, o que desperta entusiasmo em você, o que toca profundamente o seu coração.
E anote, se você preferir, tudo isso que você tiver de insight. O que eu faço com facilidade? O que me traz mais entusiasmo? O que toca mais o meu coração? Lembrando-se sempre que como eu posso servir a vida, a Deus e as pessoas com tudo isso que toca o meu coração, com tudo isso que alegra o meu coração e que me traz entusiasmo. Como posso servir a vida com tudo isso que já carrego em meu coração. Obrigada.